Chega de errar potenciação. Nesse vídeo eu quero explicar certinho para você o que é potenciação. Vamos lá? Olá, sou o professor Gustavo e nesse vídeo eu quero explicar para você certinho o que é potenciação e também mostrar por que quando a gente faz a leitura de uma potenciação, quando o expoente é 2 a gente fala ao quadrado, quando é 3 ao cubo e para os demais expoentes a gente fala normalmente, né? Quando é elevado a 4, elevado a 5, tá? Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal e ative o sininho também para receber as notificações. Vamos lá? Então, é o seguinte, o que é potenciação? Primeira coisa é saber que potenciação não é nada difícil, não é um bicho de 7 cabeças, é uma operação matemática na qual nós vamos envolver um elemento ali por meio de multiplicações. Nós vamos repetir um elemento várias vezes ali, ou nem sempre várias vezes, só 2, né? Mas a gente vai repetir um elemento ali para poder encontrar um resultado por meio de uma multiplicação. Então, por definição, a gente vai adotar um número real A. Quando a gente fala número real, quer dizer que pode ser qualquer valor, tá? Pertence a qualquer conjunto. Pode ser um número natural, inteiro, pode ser um número fracionário ou racional, né? No caso, uma dízima periódica também pode ser. Qualquer número, tá bom? Irracional. Eu vou usar esse número A, representado pela letra A, como base. Vai ser o nosso elemento aqui. Nós vamos chamá-lo de base. O N, ele vai ser o nosso expoente. É o cara que vai indicar quantas vezes eu preciso repetir a base. Então, esse expoente, por enquanto, pessoal, nós vamos considerar ele um número natural. Quais são os números naturais? Então, nós vamos ter ali o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Bom, e aí, por definição, quando você faz a seguinte notação, A elevado a n, é porque nós vamos repetir o a, multiplicando ele, vezes ele, n fatores, ou seja, n vezes, né? Por exemplo, se eu tenho que fazer 4 elevado a 3, ou, olha a leitura, 4 elevado ao cubo, eu posso fazer 4 vezes 4 vezes 4, onde 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 vai dar 64, eis então a resposta dessa potenciação, onde nós temos aqui uma observação a fazer. Nós vamos ter a base, vamos ter o expoente e a resposta é a potência, ao nome que se dá a resposta de uma potenciação. Potenciação é o nome da operação matemática que segue esse padrão, tá? Então, por exemplo, se eu tenho que fazer lá 7 elevado a 2, ou 7 ao quadrado. Então, eu vou fazer 7 vezes 7, que vai dar 49. Presta atenção na leitura, né? Quando eu levo qualquer valor a 2, né? Quando o expoente é 2, eu faço a leitura ao quadrado. Então, eu faço ele vezes ele. Quando é 3, eu vou fazer elevado ao cubo. Por exemplo, 5 ao cubo. Eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Tá? Outro valor, como por exemplo, 2 elevado a 6. Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, né? Então, opa, isso vai dar 64. Tá? Você pode ir fazendo passo a passo sem problemas, né? Por exemplo, vou fazer 2 vezes 2 que vai dar 4, vezes 2 que vai dar 8, vezes 2 que dá 16. Eu posso armar nesse esquema também para não errar, né? Arma continha, caso eu não consiga fazer de cabeça, né? Se fosse, por exemplo, 9 elevado a 5, eu ia ter que fazer 9 vezes 9 vezes 9, 1 por 1, tá bom? Então, é normal. Agora, por que tem essa diferença, né? Por que quando o expoente é diferente do 2 e do 3, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer 5 elevado a 7, 5 elevado a 8. Eu falo normal. Por que eu falo ao quadrado e ao cubo quando é o 2 e o 3? Isso vem devido à geometria, que quando nós vamos calcular a área de um quadrado, nós calculamos como sendo lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado.
lado ao quadrado. Por exemplo, olha essa situação. Vamos supor que eu tenho um quadrado aqui, onde nesse quadrado eu tenho 1 metro para cada quadradinho que foi separado ali. Cada lado desse quadrado medindo 1 metro. Consequentemente, nós vamos ter aqui 5 metros e 5 metros. Se eu for contar quantos quadradinhos de 1 metro tem nessa figura, nós vamos obter 25 quadradinhos, né? Se você contar lá, nós vamos obter 25 quadradinhos aqui dentro. Ou seja, nós vamos ter 25 quadrados de 1 metro de lado. De fato, ao calcularmos a área desse quadrado, eu teria que fazer 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Então, a gente associa a potenciação com o expoente 2 ao quadrado. Obteríamos aí 25 metros quadrados, ou 25 quadradinhos de 1 metro de lado. Mesma coisa acontece quando eu quero calcular o volume de um cubo. Veja, quando eu quero calcular o volume de um cubo, nós fazemos a aresta dele ao cubo. Por que que isso acontece? Acompanhe comigo. Vamos supor, né, que nessa situação eu pudesse juntar todas essas separações aqui, ou que esse cubo ele era juntinho e aí nós cortamos ele, separamos em cubinhos menores, tá? Para poder entender certinho aqui, onde cada cubinho desse tem ali, por exemplo, 1 centímetro de aresta. Consequentemente, nós vamos ter, quando eu juntar ele e deixar ele perfeitinho no formato de um cubo normal, sem separar, nós teríamos ali 3 centímetros de aresta. E notem que quantos cubos de 1 centímetro eu tenho ali, ou quantos centímetros cúbicos eu tenho ali. Veja, já é uma aula puxada para geometria, na verdade. Mas notem que eu tenho, nessa parte de baixo aqui, 9 cubos pequenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui no meio, nós vamos ter 9 também. E lá em cima, 9 cubinhos. Ou seja, se eu faço 9 mais 9 mais 9, ou 3 vezes 9, nós vamos ter 27 cubos de 1 centímetro de aresta, ou 27 centímetros cúbicos. Se eu multiplico 3 vezes 3 vezes 3, que dá 3 ao cubo, veja que nós vamos obter o resultado de 27. Esse é o cálculo do volume do cubo. Tá? E aí nós temos 27 centímetros cúbicos, que é a forma para calcular o volume dele. Então, nós associamos esse expoente 3, né, ao cubo devido ao cálculo do volume. Tá bom? Então, esse foi o vídeo para explicar para você o que é potenciação. Muito obrigado e até mais!